Mas o Site na Rua está de volta com o terceiro bloco. A gente continua aqui no Boulevard, região sul, região centro-sul de Manaus, né? Hoje, terça-feira, 11 de dezembro. O programa começou meio no meio da chuva, mas já está tranquilo aqui. A chuva já passou. A gente continua aqui no meio das duas vias do Boulevard, super movimentados. O trânsito sempre intenso em Manaus. E agora, no terceiro bloco, gente, chegou a hora da gente falar de futebol, né? No último final de semana passado acabou o Campeonato Brasileiro, né? Chegou ao fim o Campeonato Brasileiro, Fluminense campeão. E agora a gente vai falar de futebol, por quê? Porque está aqui ao meu lado o Paulo Vitor. Você de casa pode não estar reconhecendo a cara dele, mas o Paulo Vitor, ele é um jogador, foi jogador profissional, ele é daqui de Manaus e fez uma carreira fora de Manaus, jogou em alguns outros times do Brasil, né? Primeiro eu queria que você se apresentasse para o público de casa. Bem-vindo ao Amazon Site na Rua, Paulo Vitor. Muito obrigado, Moacir. É uma satisfação enorme estar aqui no programa de vocês, estar podendo falar para a nossa cidade. E o meu nome é Paulo Vitor, eu tenho 26 anos e eu tive uma carreira de futebol, né? Fui jogador de futebol, comecei a jogar aos 9 anos na Escolinha do Nacional, onde eu fiquei até os 13, né? E a partir em diante eu comecei a ter uma carreira fora de Manaus, né? Onde eu fui para o 15 de Piracicaba, né? Fiquei um determinado tempo, 1 ano e meio, 2 anos, né? Depois eu fui para o Inter de Limeira, essa área é uma área do interior de São Paulo, né? Onde eu joguei essa parte da categoria de base, infantil, juvenil, né? E na época, passando mais um pouco, eu fui para o Paraná, né? Onde eu pude jogar ali naquela região de Londrina, o norte do Paraná, né? Onde eu fiquei uma temporada. E quando chegou nos juniores eu voltei, né, para São Paulo, né? Onde eu tive uma temporada no São Caetano, né? Naquela época onde tinham bastante jogadores famosos, Euler, Mineiro, né? O Fabrício Carvalho, o Silvio Luiz. Eu tive a oportunidade de passar um ano, fazer alguns treinos com eles, né? E eu fiz esse contrato de 1 ano no Júnior, né? E ao final desse contrato eu voltei para Manaus, né? E onde eu assinei um contrato com o São Raimundo, mas acabei jogando só pelos juniores, né? E onde eu encerrei a minha carreira mais ou menos nessa idade, né? Uma carreira precoce, né? E essa é mais ou menos a minha história. Você falou aí já um pouco de todo o seu histórico, mas queria voltar um pouquinho, vamos começar desde o início, né? Você começou a carreira aqui em Manaus e como foi esse início, assim, como era a estrutura dos clubes de futebol daqui de Manaus? Eu comecei aqui com 9 anos, né? Como todo sonho de todo brasileiro, garoto brasileiro ser jogador de futebol, comecei na Escolinha do Nacional, né? E joguei 9, 10, 11, e as categorias começam mais ou menos quando você tem 12, 13, né? Foi quando eu comecei a me destacar no mirim do Nacional, né? Com treinadores, com amigos, né? E nós fomos campeões da Amazonense, mais ou menos nessa idade, né? A gente venceu o São Raimundo. E foi esse o meu começo, né? Fui campeão amazonense de futsal pela Tuna, com essa idade, mais ou menos 12, 13 anos. Nessa idade, basicamente, os jogadores aqui em Manaus, eles conseguem conciliar os dois, jogam futsal e futebol de campo ao mesmo tempo, né? Você jogava os dois? Tá? Jogava os dois. Nesse ano de 99, eu fui campeão amazonense de campo pelo Nacional e fui campeão amazonense de futsal pela Tuna Luz de Manaus. Entendi. Pô, eu joguei muito futebol de salão também, e eu perdi muito pra Tuna Luso, né? Acho que você é um pouco mais velho, tem uma idade mais avançada que a minha, mas a gente provavelmente se cruzou. Joguei também desde o mirim até juvenil, futebol de salão pela escola onde eu estudei, o Dom Bosco, e a gente perdia um pouco para a Tuna Luso. Enfim, continuando, aí depois da Tuna Luso, como é que foi? Aí foi quando eu comecei a me destacar, né, nos campeonatos locais, né? Eu jogava de atacante, tinha uma característica de ser rápido, ir para cima, ter uma boa finalização. Foi quando eu fui convidado, né, através de empresários, de pessoas locais, a ir para o 15 de Piracicaba, né? E já tinham amigos lá, né, daqui de Manaus, o Roberto, conhecido como Dinamite, né, já estava lá 1 ano, o Sarquis também já estavam lá 1, 2 anos, né? Através deles trouxeram um empresário aqui, né, e fizeram um teste e nós fomos para lá. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 anos quando eu comecei a jogar lá. E aí mas lá continuou os estudos? Lá continuam os estudos normais, lá é uma maneira mais profissional, né? Você treina de manhã e de tarde, aqui eu era acostumado a estar estudando em colégio particular, aquela coisa e tal. Quando eu cheguei lá eu tive que mudar totalmente a minha rotina. Eu treinava de manhã e à tarde, ia para uma escola pública estudar à noite, sendo que no outro dia eu tinha treino de manhã e os treinos eram todos os dias de segunda a sexta e basicamente os jogos eram no sábado. Aí como é que foi depois do 15 de Piracicaba, foi para onde? Depois do 15 de Piracicaba eu fui para Inter de Limeira, né, onde eu fiquei mais 1 ano, né, e também lá você tem
essa rotina, né, de campeonatos. Lá você tem muitos campeonatos, independente de ser categoria de base ou não, você representa uma entidade, você representa um clube, né, e você tem que prestar contas em relação a isso, com resultados, com performance, com gols, né. E quando eu saí da Inter de Limeira, aí eu fui para o sul do Paraná, né, eu fui para Londrina, eu joguei lá mais ou menos um ano, né, e ao final joguei os campeonatos locais, Copa Norte do Paraná, o Campeonato Paranaense, né? E da mesma situação, e depois eu tive convite para voltar para São Paulo novamente. Foi para o São Caetano? Que foi para São Caetano, né? Através de um empresário também, eu fui para São Caetano, né? Onde eu fiquei um ano, né? E lá a gente disputou os campeonatos locais, como sempre acontece, lá no caso, naquela área do ABC, Campeonato Paulista, né, algumas viagens curtas, pequenas excursões, né, e para mim foi muito importante ter ido lá, porque na minha curta carreira, apesar de eu ter tido uma curta carreira, foi o time da primeira divisão em que eu tive contato realmente com jogadores de futebol de verdade, né, jogadores que eram famosos, jogadores que chegavam no clube naqueles carrões importados, entendeu? Aquela coisa que a gente sempre sonhou, né, de ir em estádio lotado, assistir jogos da primeira divisão, né? E realmente para mim essa foi a minha melhor parte na minha carreira, onde eu tive oportunidade de treinar com eles, tive oportunidade de sentar, conversar e realmente ver de perto como é essa vida, né? Que todo brasileiro sonha de chegar a ser um jogador de futebol de um grande clube, já que nessa época o São Caetano tinha sido campeão de várias coisas, de títulos nacionais, né? Tinha sido campeão paulista e tinha muitos jogadores famosos de nome nessa época. Entendi. Pra gente encerrar, você tá parado, né? Tá há quanto tempo parado? Eu estou basicamente há 5 anos parado, né? Eu estou trabalhando, estou estudando, né? Mas esse ano eu consegui entrar em forma já, né? Mais a questão de saúde, uma coisa que incomoda, né? Você vai jogar, brincar com os amigos, né? Futebol você não desaprende, né? Essa é a grande verdade, é como andar de bicicleta, né? E esse ano de 2012 eu me senti um pouco mal, estava 2, 3 quilos acima do peso, né? E eu consegui, com a ajuda da academia, ajuda de personal, nutricionista, consegui voltar ao ter o meu peso, estou conseguindo fazer minhas atividades normais. E como esse ano de 2012, 2013, o Campeonato Amazonense promete, né, devido aos incentivos do governo, os diretores dos clubes, eu pretendo procurar algum clube para ver se eu posso estar jogando, mantendo a minha forma e ver se eu consigo me encaixar e, se tudo der bem, der certo, né, a gente pode estar fechando um contrato com algum clube, dependendo dos interesses. Tá aí, ó, os diretores, donos de clube aí que estão acompanhando a programação da AmazonSat, estão acompanhando a AmazonSat na rua. Terceiro bloco de hoje a gente conversou com o Paulo Vitor, foi um jogador aí que teve já jovem, habilidoso e tem experiência de ter jogado em times do Brasil. Pode com certeza compartilhar bastante a experiência que você adquiriu nesse período fora, né? Queria só que você, mais uma vez, né, reforçasse esse convite aí, deixar também aberto espaço para as suas considerações finais. Em relação ao convite, o futebol amazonense está bem mais estruturado que na hora que eu parei, né? Pagamentos, questão de campo, clubes do interior, né, entraram no campeonato agora. Isso, inclusive, foi uma das questões que fez você parar muito cedo a sua carreira, né? Pela estrutura de quando você voltou para Manaus, não via clubes com estrutura. Não havia clube com estrutura, basicamente o campeonato girava em torno dos 5 clubes aqui de Manaus, né, 100 clubes do interior, hoje nós temos 10 clubes, né? E essa demanda de torcedor está indo ao estádio, né, está sendo divulgado pela TV, né, os jornais, os meios de comunicação, com certeza fizeram o futebol evoluir bastante. Paulo Vitor, obrigado pela sua participação aqui no AmazonSat. Quero que você volte aqui já para falar do seu novo clube, convidar a gente para ir para a primeira partida do Campeonato Amazonense, com você jogando como titular. Beleza? Vamos firmar esse acordo? É uma grande satisfação estar falando com vocês, estar falando com o AmazonSat, estar falando com esse grupo, né, que traz tantas informações para nós, e muito obrigado a todos. Beleza. Valeu, gente. AmazonSat na rua de hoje vai ficando por aqui. Você de casa, continua acompanhando a programação do AmazonSat. Quinta que vem a gente está de volta com mais um AmazonSat na rua. Até lá.